Oi, meus amigos, a paz com todos, espero que estejam felizes em Cristo, amando o Senhor, vivendo com Ele, e seja bem-vindo aí a mais um episódio aqui, com a graça do Senhor, que o Senhor nos ajude a aprender, a conversarmos, a refletirmos juntos aqui com o Senhor. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre teologia, sobre a importância da teologia e a pergunta, né? Teologia é para todo mundo? Teologia é só para pastor? Teologia é só para pregador? Né? Precisa de teologia mesmo? Precisa de estudo mesmo? Né? E é isso aí que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Eu sei que em alguns contextos, teologia foi sempre vista, pelo menos na minha experiência, durante um tempo eu achava que teologia era algo desnecessário, era um bando de gente querendo explicar coisas desnecessárias, sabe? Tipo, é o cara lá querendo saber qual é a cor do copo que Davi bebe água, sabe? Tipo, Adão tem umbigo ou não tem? Tipo, essas perguntas que não tem muita... Sabe? Por quê? Se eu saber isso não vai fazer muita diferença, sabe? Eu via teologia como uma coisa desnecessária. Como uma coisa que, tipo, é um bando de gente lá engravatado que tá fazendo pergunta que não tem importância, que não tem relevância. E a visão que muita gente tem de teologia é isso. Não é que em algum caso não tenha gente que faça isso, mas a teologia é muito mais ampla do que isso. O conhecimento da palavra de Deus é um mundo muito mais amplo do que isso, do que perguntas desnecessárias. Pelo contrário, são coisas e questões muito importantes. A teologia é o estudo de Deus, né? Tel, que é Deus, teologia, quer dizer, logia, que é estudo. Então, é o estudo de Deus, é o estudo da palavra de Deus. Nós cremos num Deus que se revelou por um livro. A gente falou sobre a importância da leitura nesses últimos episódios. A gente crê num Deus que escreveu um livro. Então, né, ele quer que a gente leia, que a gente estude. Ele poderia ter dado uma injeção na gente de conhecimento e a gente do nada saber tudo, sabe? A gente levar uma injeção, pum, agora eu sei de tudo. Agora eu sou filósofo, teólogo, agora eu sei de tudo. Não, ele quer que a gente aprenda, que a gente estuda, é um processo de a gente se dedicar e aprender. Não é a gente do nada ter um estralo e saber de tudo. Então a teologia é importante porque é um esforço claramente humano, que tem suas falhas também, de tentar compreender a Escritura, de tentar compreender aquilo que o Senhor nos deu na sua palavra, né? De se esforçar para tentar aprender. Então a gente tem durante a história homens e mulheres de Deus que se dedicaram, que estudaram, que se debruçaram na Escritura, que gastaram suas vidas na Escritura, aprendendo, estudando, escrevendo vários conteúdos que a gente hoje pode ter acesso, para que a gente possa aprender e compreender mais aquilo que o Senhor deseja de nós e que a gente possa conhecer mais dele. Então a teologia é um esforço do homem, é um esforço nosso de conhecer mais de Deus. É claro que em alguns momentos a gente vai falhar nisso, a gente vai quebrar a cabeça, a gente vai doidar, porque a gente é ser humano, a gente falha. A teologia não é perfeita, a Bíblia é inerrante, teólogos podem falhar, mas não significa que a gente não possa estudar uma boa teologia, né? Uma teologia que respeite a palavra e que tem coisas muito boas a acrescentar para nós. Então vale sim, é muito importante o estudo da teologia e a gente não pode ficar negligenciando isso. Eu gosto algumas vezes de ficar analisando um pouco do porquê certos comportamentos acontecem, e eu sei que em muitos contextos no Brasil e em algumas igrejas se criou essa ideia muito preconceituosa e de tipo, não, teologia não pode, teologia esfria o crente, né, esse tipo de coisa, que não é verdade, né? Se você vai para um bom seminário teológico, isso dificilmente vai acontecer. Claro que você precisa sempre ser cuidado, ser aconselhado. Um teólogo sem igreja, ele realmente vai se complicar, porque ele vai acabar indo para um lado do... esqueci agora, gente. Ele vai acabar indo pro lado da arrogância, ele vai realmente talvez se esfriar, né? Se ele não tem uma igreja ajudando ali, se ele não tem um aconselhamento, se ele não tem um acompanhamento, se ele não está em um bom seminário teológico, porque também se for por qualquer seminário aí também é complicado, se ele não está num lugar comprometido em pregar o evangelho, ele sim pode acabar se perdendo. Existem pessoas que se perdem, mas não são todos, né? Então não adianta a gente falar, teologia, esfrio, não é assim, né? Pelo contrário, conhecer a palavra aquece e nos aquece cada vez mais a nossa fé. Então, eu creio que por vezes esse tipo de mentalidade que foi construída na igreja, ou em alguma parte da igreja brasileira, de desprezar o conhecimento teológico, e ao meu ver, eu sei que muita gente faz isso sem uma má intenção, né?
mas eu creio que algumas pessoas fazem isso mais intencionadas. É aquilo que eu estou falando, eu já falei aqui em alguns episódios. É mais fácil você ter uma igreja de pessoas ignorantes acerca da palavra, porque você vai conseguir empurrar qualquer coisa. Aí a gente vê teologia da prosperidade crescendo, a gente vê uma série de doutrinas equivocadas entrando nas igrejas, porque as pessoas não conhecem a Escritura, as pessoas não estudam a Escritura. É uma série de percepções que a pessoa entendeu um negócio doido lá, lendo a Bíblia, pareceu um anjo, falou pra ela, né? Cuidado com esse negócio de anjo parecendo, né? Tem vez que é doideira. Então, assim, a gente vê umas loucuras que acontecem no ambiente evangélico brasileiro, pelo menos numa parte dele, porque as pessoas estão negligenciando o estudo e o conhecimento da palavra. E eu percebo que em alguns ambientes talvez é proposital. São pessoas mal intencionadas que não querem que as pessoas aprendam para que elas continuem enganando elas e pegando a grana. A verdade, infelizmente, é que isso por vezes acontece. Então, gente, não despreze o estudo, não despreze a palavra, não despreze o conhecimento da Escritura. Estude teologia se você pode, se você tem a possibilidade de estudar, principalmente pastores e pregadores, eu acho que é muito importante se dedicar a isso. E se você se sente, mesmo que não seja pastor e pregador e quer, também não tem problema nenhum, né? Você aprender da palavra de Deus, pro seu convívio com o Senhor, faça isso, estude, né? Eu, inclusive, acho muito bacana que igrejas pensem em preparar jovens teólogos, né? Pagar o seminário, não que eu esteja pedindo para que paguem para mim, mas tipo assim, a gente também tem um problema por vezes com jovens na igreja que tem muita pouca base bíblica, né? E por isso por vezes eles se desviam. A igreja precisa trazer coisas para que esses jovens se interessem, para que esses jovens permaneçam. Munir esses jovens de boa teologia, né? Quer ir para o seminário? Vai para o seminário, vão ajudar. E vão lá. Vamos preparar jovens, adultos, pessoas mais idosas também, tudo bem, quem quiser, para ir para o seminário, para aprender, para servir a igreja, né? Para cumprir ali um ministério de contribuir com a palavra, de aprender e de trazer a Escritura da melhor forma possível para todo mundo. Nem todo mundo vai fazer seminário teológico, nem todo mundo quer isso ou precisa fazer isso, mas principalmente que eles querem se engajar bem no ensino, é bem importante, é legal. Como eu falei, eu infelizmente ainda não comecei, pretendo fazer isso logo, né? Mas eu continuo estudando, lendo e tal. Todo pastor é obrigado a fazer teologia? Não, porque a Bíblia não obriga ninguém a fazer isso. Mas, se pode, deveria, né? Então a gente precisa fazer esse esforcinho aí, porque vale a pena. Então não despreze o conteúdo teológico, não despreze uma boa teologia bíblica, uma teologia centrada na Escritura, onde o Deus é o centro de tudo. É claro que quando a gente está falando de teologia, a gente pode fazer um episódio mais falando sobre isso. Não existe uma única teologia. Quando você vai para alguma área de ensino, ali dentro tem várias vertentes, né? Então você fala, teologia. O que é a teologia? É muita coisa, tem muita amplitude ali. Tem várias linhas teológicas diferentes, tem várias concepções diferentes, até porque tem assuntos na Escritura que a Bíblia não fecha totalmente, o que abre espaço para que haja uma divergência, né? A gente pode até tratar sobre alguma dessas coisas na frente. Acontece, né? E tudo bem, são irmãos em Cristo, porque existem coisas mais importantes ali centrais que nos unem, né? Então a gente tem pós-tribulacionista, pré-tribulacionista, a gente tem arminiano, calvinista, a gente tem uma diversidade aí, né? Que a gente vai conhecendo. E ok, amém, o Senhor é bom. Então estude, se você pode fazer um seminário, se quiser indicação aí também de um bom seminário, para você não cair em teologia liberal, que é um perigo, e fazer um bom seminário teológico que te prepare para o ministério, te prepare para o campo missionário, que te prepare para ser alguém capacitado de pregar a Escritura, sabe? Você está lá no trabalho, talvez alguém te faça um questionamento sobre a palavra, você não sabe, você não tem como responder, você não tem como ajudar. Então, isso é ruim, que a gente precisa ter uma igreja preparada teologicamente, munida teologicamente, pastores que são munidos de uma boa teologia para instruírem seus membros. Muitos problemas que acontecem na igreja que a gente tem que lidar é por falta de conhecimento bíblico. A gente perece por quê? Por falta de conhecimento, né? Já diz a Bíblia. A maravilhosa Bíblia, já nos diz. Nós perecemos porque a gente não conhece, porque a gente não quer conhecer, porque a gente põe desculpa e porque a gente não preocupa-se como deveria de conhecer a palavra do Senhor. Então, a gente precisa fazer isso. Estude, leia, vamos procurar aprender, nos dedicar, porque é muito importante. Então, não despreze o conhecimento teológico, é muito importante que a gente procure conhecer mais e mais. Muito obrigado.
Senhor, meu Deus, que o Senhor nos ajude a conhecer, que a gente não despreze o estudo da Tua Palavra, que a gente deixe de lado certos preconceitos ou coisas que nos trouxeram aí a menosprezar um conhecimento da Tua Palavra, que o Senhor nos ajude a se nos dedicar, que o Senhor dê desejo aos jovens, aos idosos, a todo mundo que quiser, a estudar mais da Tua Palavra, a conhecer mais da Tua Palavra, que a gente possa, Pai, se engajar nisso, cada dia mais e mais. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guie nessa jornada, a sermos pessoas que Te glorificam e temos uma teologia que exalta o Senhor. Uma boa teologia é onde o Senhor é exaltado. Uma boa teologia não é que nos põe como fariseus lá, eu sei de tudo, não sei de quê. Uma boa teologia é que põe homens de joelhos diante da glória do Senhor. Isso é uma boa teologia. E que a gente possa praticar uma boa teologia da nossa vivência. Muito obrigado, meus queridos. Obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. E até a próxima.